Olá, 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 meu aluno Alfacom, tudo bem com você? Nós vamos aqui juntinhos, eu, professora Kátia Quadros, e você estudar arquivologia. E nessa aula é um assunto que não cai tão em prova, né? Não são todos os concursos que cobram a NOBRAD, que são as normas brasileiras de descrição arquivística. Mas mesmo assim, se você olhar aí questões, provas passadas, né, questões passadas, você vai perceber que a NOBRAD, sim, já caiu bastante em prova e é importante que a gente tenha esse estudo, ok? Bom, o que é a NOBRAD? Veja, Normas Brasileiras de Descrição. É isso que significa, né, essa sigla NOBRAD, ok? Então, a gente estuda em arquivologia o arquivo permanente. E o arquivo permanente ele tem algumas atividades. Você lembra quais são as atividades do arquivo permanente? A gente tem lá o arranjo, a descrição e publicação, a conservação e referência. E é exatamente na descrição, né, lá uma atividade do arquivo permanente, a descrição que acontece através da elaboração de instrumentos de pesquisa, mas também ela necessita dessas normas de descrição. E perceba que a NOBRAD, ela é Normas Brasileiras de Descrição, ou seja, nós temos também normas internacionais. Mas é claro que para as provas, embora a gente estude também, quando cai normas, né, quando há essa cobrança no edital das normas, a gente estuda algumas normas internacionais, as mais importantes, como a ISAD-G, a ISAR-CPF, a gente estuda um pouquinho a história da onde que vieram essas normas, mas o que costuma cair mais em prova realmente são as normas brasileiras, que foram produzidas com base nas normas internacionais. Por quê? Porque há essa preocupação muito, vamos dizer assim, óbvia, vamos dizer assim, porque é óbvia, de ter essa interoperabilidade, né, com as pessoas, os arquivistas, as pessoas que vão consultar documentos, seja no Brasil ou fora do Brasil, ter, né, vamos dizer assim, essa familiaridade com as normas, sejam elas brasileiras ou internacionais. Então, por isso que as normas brasileiras foram baseadas em normas internacionais para que elas fiquem assim parecidas. Mas a gente tem algumas diferenças, sim, dentre cada norma, porque senão nem precisaria ter uma norma específica, era só falar assim, não, vamos adotar determinada norma internacional e pronto, mas existem diferenças, ok? É um estudo um pouco mais denso, porque você vai estudar normas, normas são regras, né, de um assunto de descrição, né, de documentos, de algo que talvez você nunca tenha visto na vida, ok? Mas eu vou frisando para você aqui aquilo que cai mais na tua prova, aquilo que é importantíssimo você saber e aquilo que a gente está passando para você assim como um certo cuidado, né? Porque já que as normas são cobradas, pode cair qualquer assunto sobre as normas. No final da aula, eu vou passar para você onde você encontra essa documentação. Sim, a NOBRAD, né? Se você entrar lá no site do CONARC ou até digitar no Google a NOBRAD, Normas Brasileiras de Descrição, você vai encontrar essa documentação para estudar, ler tudo na íntegra, e lá está cheio de exemplos. É claro que eu compilei aqui para a gente de uma forma que você gabarite as questões de prova, você entenda essas descrições, né, entenda esse assunto e que fique mais fácil de você estudar do que pegar aquela documentação ali da forma como ela está, que foi feita e dirigida para arquivistas, né, para pessoas que já estão mergulhados aí na arquivologia, ok? Então a gente traz aqui para você de modo que você entenda, certo? Bom, então vamos lá para o nosso material, né, a NOBRAD, e tudo que está aqui, então, está nessa documentação, tá?
Então, esta norma estabelece diretivas para descrição no Brasil de documentos arquivísticos, né? Como eu já falei para você, a descrição, que é, então, uma atividade do arquivo permanente. Tá? E essas normas são compatíveis com normas internacionais em vigor, a ISADG, ISAAR CPF, e tem vista a facilitar o acesso aos documentos e esse intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional, conforme eu já expliquei aqui para você. E aqui a gente tem algo bem importante, olha só, porque a descrição, ela é, então, uma atividade do arquivo permanente. Aí pode cobrar na tua prova, a descrição só acontece no arquivo permanente. Não, dá uma olhadinha aqui. Embora voltada preferencialmente para a descrição de documentos em fase permanente, pode também ser aplicada a descrição em fase corrente e intermediária, ok? Então, a NOBRAD pode ser aplicada a descrição em fases correntes e intermediária, mas é voltada preferencialmente para a fase permanente, certo? A NOBRAD não é uma mera tradução das normas ISADG e ISAAR CPF, que já existem e estão publicadas, né? São anteriores aí à NOBRAD. Seu objetivo, ao contrário, consiste na adaptação das normas internacionais à realidade brasileira. Foi o que eu falei para você. Se fosse para ser igualzinho às normas internacionais, bastava adotar a ISADG ou ISAAR CPF, mas nós temos uma realidade diferente, né, no que trata aí a documentação, os arquivos, enfim, e precisou, né, adaptar essas normas aqui para o Brasil. Mas mudou-se o necessário, por quê? Como eu já falei para você, para que tenha esse intercâmbio, né, de documentos, para que se alguém de outro país que está acostumado com a ISADG, com o ISAAR CPF, venha consultar documentos aqui no nosso país, ele tem essa familiaridade também com as normas, né? Não fique tão perdido, mas ao mesmo tempo elas conseguem prover aí as necessidades, né, quanto à realidade arquivística brasileira. As normas para a descrição de documentos arquivísticos visam garantir descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas. Essas normas, gente, né, é uma padronização, então, ali da descrição. A gente vai falar sobre essas normas, como que elas são, quais são essas regras, mas elas são realmente autoexplicativas, ok? São autoexplicativas, não tem, assim, dificuldade para a gente entender. Essa padronização da descrição, além de proporcionar maior qualidade ao trabalho técnico, contribui para a economia dos recursos aplicados para a otimização das informações recuperadas. Então, facilita bastante aquilo que eu já falei para vocês, que é o objetivo, né, da arquivologia, que é o fácil acesso aos documentos. E tudo que eu estou passando aqui para você é um texto na íntegra, da documentação da NOBRAD, porque esses textos, olha, vai muito Ctrl+C, Ctrl+V para as questões de prova, ok? Então, bem importante aqui, dessa maneira que eu estou passando para você e explicando aqui para você esses conceitos. Então, ao mesmo tempo que influi no tratamento técnico realizado pelas entidades custodiadoras, ou seja, essas que guardam, que armazenam, né, os documentos, as normas habilitam o pesquisador ao uso mais ágil dos instrumentos de pesquisa, né, que são os instrumentos de pesquisa que são utilizados aí na descrição. A descrição acontece, a descrição e publicação, né, a atividade lá do arquivo permanente. Então, a descrição acontece através da elaboração dos instrumentos de pesquisa que a gente estuda lá nas atividades do arquivo permanente, como o guia, o inventário, repertório, catálogo, né, que são os vários instrumentos de pesquisa que a gente estudou. Então, essas normas vão facilitar que o pesquisador tenha esse acesso à informação. Tem por objetivo estruturar a informação a partir de elementos de descrição comuns. Nós temos aí elementos de descrição,
que a gente já vai falar sobre ele, eles, né, que é uma parte importante aqui do nosso estudo, buscando interferir o mínimo possível na forma final em que as descrições são apresentadas. Então, a gente tem ali vários elementos de descrições, alguns são obrigatórios, outros não, justamente para interferir o mínimo possível de como o arquivista vai, né, proceder, fazer aí a descrição dos documentos. Então, diante disso que eu falei, né, concluindo isso que eu acabei de falar, cabe a cada entidade custodiadora e seus profissionais a decisão acerca dos recursos utilizados para a descrição, o formato final dos seus instrumentos de pesquisa, né, sendo apenas imprescindível a presença dos elementos de descrição obrigatórios. Era exatamente o que eu estava falando para você. Isso vai para a prova. Isso de quem não estudou e tem uma questão perguntando se o profissional tem que seguir toda a descrição, toda a NOBRAD, ou ele tem aí, né, ele não está engessado, ele tem aí um poder de decisão, e ele tem. Os elementos que são obrigatórios, eles são poucos elementos que são obrigatórios, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outro item bem importante, que vai para a prova. Esta norma tem como pressupostos básicos o respeito aos fundos, que a gente estuda também lá no arranjo, né, atividade do arquivo permanente, que os fundos, que vem do princípio da proveniência, né, a origem, os fundos não são misturados quando eles são armazenados, lembra disso? Por respeito aos fundos, eu não misturo documentos de fundos diferentes. Lembrando que fundo o que é? Conjunto de documentos que tem a mesma proveniência. Então, eu não vou misturar, por exemplo, o fundo arquivístico do INSS com o do INPS. Com esse exemplo, você lembrou, né, de tudo que eu falei? Pois é. Então, um pressuposto básico é o respeito aos fundos, e isso norteia toda a arquivologia. Então, não é novidade que esteja também aqui na NOBRAD. E a descrição multinível, isso aqui é cobrado bastante em prova, né? Que a NOBRAD utiliza essa descrição multinível, adotando os princípios expressos na ISAD-G. Então, nós temos esses princípios que estão na ISAD-G e que estão na NOBRAD, né? Que são a descrição do geral para o particular. Então, sempre vai começar essa descrição, né, nesses níveis, né, do geral para o particular, tá? O objetivo de representar o contexto e a estrutura hierárquica do fundo, né, por isso do geral para o particular. Informação relevante para o nível de descrição, objetivo de representar o contexto, o conteúdo da unidade de descrição. Lembrando que unidade a gente tem o conjunto de documentos que versam sobre o mesmo assunto, como um dossiê. Relação entre descrições, objetivo de explicar a posição da unidade de descrição na hierarquia, qual que é a posição, né, dessa unidade, e não repetição da informação, que esse itemzinho aqui ele também é bastante cobrado em prova, para evitar redundância de informações nas descrições. Certo? Então, aqui a gente elencou esses princípios que estão expressos na ISAD-G e também na NOBRAD, ok? As definições que a gente vai ver a seguir devem ser entendidas no contexto aqui dessa norma, da NOBRAD. São algumas definições que a gente vai ver. E são baseadas no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, que eu sempre utilizo. Então, o que a gente vai ver agora? Alguns conceitozinhos para poder entender depois as regras, as normas, ok? Esses conceitos estão no DBTA. Então, acervo, a totalidade de documentos de uma entidade custodiadora. Pode ser que eu encontre aqui a palavra coleção, que é o conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente, tá? Que aqui pode ser que seja usada essa palavrinha. Dossiê, unidade de arquivamento constituída de documentos relacionados entre si. Então, aqui está o que o DBTA está falando, fico meio doida assim de colocar o conceito ali, porque é mais fácil eu falar para você que dossiê é uma unidade de arquivamento, né, mas é um conjunto de documentos que versa sobre o mesmo assunto, isso é um dossiê. O fundo que eu acabei de falar, conjunto de documentos de uma mesma proveniência, então eu acabei de explicar isso para você.
O item documental, é um documento que compõe, né, o dossiê ou o processo, um item documental desse dossiê, desse processo. A gente falou também bastante lá no arranjo. O processo também é uma unidade de arquivamento, também é um conjunto de documentos que versa sobre o mesmo assunto, mas nesse caso, esses documentos eles foram produzidos, né, recebidos no decorrer aí de um processo, no decurso, olha, de uma ação administrativa ou judicial. Uma série, subdivisão ali do fundo, tá? Então, eu tenho ali o fundo, dentro eu tenho série, subsérie, eu tenho o item documental, então eu posso ter o fundo arquivístico do INSS, dentro desse fundo eu tenho a série aposentadorias, dentro eu posso ter a subsérie aposentadorias por idade, ou de mulheres, ou de homens, e dentro dessa subsérie eu posso ter os itens documental, ali o documento de cada pessoa, ok? Então, né, um exemplo aqui para a gente entender. A unidade de arquivamento são os documentos, né, que versam sobre o mesmo assunto, como dossiê, processo, né, volume, que são aí também unidade de arquivamento. E segundo o DBTA, são documentos tomados por base para fins de classificação, arranjo, armazenamento e notação. Considera-se a existência de 6 principais níveis de descrição a saber. Isso aqui é importante, a gente tem 6 principais níveis de descrição, tá? Então, quais são esses níveis de descrição? Acervo da entidade custodiadora, um nível 0, fundo ou coleção, nível 14, seção, nível 2, série, nível 3, dossiê ou processo, nível 4, item documental, nível 5. Então, são esses níveis, tá? E são admitidos como níveis intermediários, né, no acervo da subunidade custodiadora, né, nível 0.5, né, o acervo da subunidade custodiadora, a subseção nível 2,5 e subsérie nível 3,5, né? A gente tem aqui série, nível 3, 3,5, ali subsérie pode ser adotado também. E aí a Nobrad coloca aqui para a gente, né, esse exemplo, olha só, nível 0, acervo da entidade custodiadora ali, nível 0, então conforme a gente tem aqui, tá? Aqui fundo, né, nível 1, olha só, fundo, então, por exemplo, fundo da Polícia Federal, né, da PF. Aí dentro desse fundo arquivístico eu tenho as séries, olha aqui, e tem os dossiês, ó, tenho as séries, né, nível 3, seção nível 2, série nível 3, então esses são os níveis, né, como aquela bonequinha lá, a russa que a gente tem, esqueci o nome dela, se alguém souber depois me fala, que vai colocando uma dentro da outra, seja matriarca, alguma coisa assim, esqueci. Você vai colocando uma dentro da outra, né? É isso aqui, é a mesma coisa, a gente tem esses níveis, né? Por isso que a Nobrad, ela é multinível. Nem todos os níveis precisam ser implementados, ok? Então, o nível 0 é útil para descrições gerais da totalidade do acervo. O nível 0,5 somente cabe quando a entidade custodiadora dispõe de subunidades administrativas, né? Porque ele é realmente aqui, olha, acervo da subunidade custodiadora. Então, só quando há essa necessidade. Os demais níveis são utilizados de acordo com a estrutura de arranjo do fundo. Tá? Ok. Então, cabe observar, porém, que o nível de descrição 5 tem como requisito a existência do nível 4. Então, vamos olhar aqui, olha, o nível 5, que a gente tem item documental, ele precisa, né, de um dossiê ou processo. Por quê? Porque um item documental sempre vai fazer parte de um dossiê ou de um processo. Não fica lá disperso. Né? Então, isso aqui é bem óbvio também, né? Para quem entendeu lá aquela parte das atividades do arquivo permanente do arranjo, tá? Como a definição dos níveis se dá a partir de uma estrutura hierárquica, deve-se entender o item documental como um nível e não como um documento,
Então, ele é um documento, mas se entende aqui dentro da NOBRAD como um nível, tá? Dossiê e processo também, ok? E ele pode ser constituído de um único documento? Pode, né? Pode ser. Estrutura e uso da norma. Isso aqui é importantíssimo para a tua prova. A NOBRAD prevê a existência de 8 áreas, compreendendo 28 elementos de descrição. Esses números aqui você tem que saber, decorebinha, gente, não tem jeito. 8 áreas, 28 elementos de descrição. Então, todos os elementos de descrição, que são 28, apresentam título, objetivo, regra geral aplicável, comentários, procedimentos que detalham como que se faz essa regra. Por exemplo, tem uma regra lá que se deve colocar a data, né? Então, como que se coloca essa data? Um exemplo assim, dia, mês e ano, né? Então tem esses procedimentos e tem os exemplos. Aqui eu vou passar para você o título, objetivo, a regra, vou colocar comentários e os exemplos. E já é muito mais do que cai em prova, digo para você. Por isso que a gente vai passar até meio rápido assim, porque não cai muito em prova isso. A gente não vê muito essas questões. O que eu estou frisando aqui para você, por exemplo, eu falei para você aqui 8 áreas, 28 elementos. Memoriza esses números. Isso sim cai bastante. Que a NOBRAD é uma descrição multinível. Isso cai bastante. Que ela é baseada nas normas internacionais. Isso cai bastante, ok? Então, que você tem que entender. Por isso que eu não vou colocar os procedimentos. Quem quiser ver os procedimentos, só olhar lá o link que eu vou deixar no final da documentação da NOBRAD. Então, título, objetivo, regras, comentários, procedimentos e os exemplos ilustrativos, né? As formas como vai utilizar aí cada regra. Outra coisa importante, né? Números. Dentre os 28 elementos de descrição, 7 são obrigatórios. Tá vendo só? A norma tem 28 elementos de descrição. Mas 7 são obrigatórios, apenas 7, ok? Então, esses 7 são código de referência, título, data, nível de descrição, dimensão e suporte, nome dos produtores, condições de acesso, somente para a descrição nível 0 e 1, né? Descrição ali do acervo e o fundo, ok? E aqui, então, a gente tem essas áreas, né? A área de identificação, de contextualização, de conteúdo e estrutura, área de condições de acesso e uso, né? São as 8 áreas, área de fontes relacionadas, área de notas, área de controle da descrição, área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Então, veja só, eu estou passando rápido, você já vai entender por que isso. A NOBRAD prevê a existência de 8 áreas, que são essas áreas que eu estou falando aqui para você, né? E dentro de cada uma dessas áreas, a gente tem os elementos de descrição, que são 28, que estão distribuídos nessas 8 áreas. Desses 28, 7 são obrigatórios, tá? Que são esses que eu elenquei aqui. Então, agora a gente vai ver aqui cada uma dessas áreas, tá? Essas areazinhas que eu estou falando aqui para você. Eu só coloquei o títulozinho aqui de cada uma. Por quê? Porque agora a gente vai falar de cada uma. Tá? Por isso, foi rapidão ali. Eu quis concentrar todas elas ali para explicar para você de onde que vem essas áreas. E daí vem os elementos de descrição. Tá? Tem os obrigatórios. Então, a área de identificação, onde se registra informação essencial para identificar a unidade de descrição. Então, a identificação da unidade de descrição. Tá? Então, eu tenho aqui a área de identificação, código de referência, 1.2 título, datas, nível de descrição, dimensão e suporte, né, aqui dentro dessa área de identificação. Então, aqui, o código de referência, tá, um elemento aqui de descrição. Objetivo, identificar a unidade de descrição. Você vai registrar obrigatoriamente o código do país, BR, o código da entidade custodiadora e o código específico da unidade de descrição. Então, este elemento é obrigatório, né? Esse elemento de descrição, ele é
obrigatório. Eu não vou ler aqui os comentários, tá? Não é tão relevante para a nossa prova, mas um cuidado que eu estou tendo de colocar aqui para você. Lembra que eu falei que os elementos de descrição têm o título, então aqui, olha, o título, objetivo, regras, comentários, aí tem os procedimentos, né, como que é feito, como que é feita essa regra, e aqui, que eu não ia passar os procedimentos, e aqui os exemplos, né? Então, olha só, eu tenho aqui o código, né, do país, o código aqui do acervo, ok? É isso, então, que faz essa regra, código de referência. 1.2, título, identificar nominalmente a unidade de descrição. Então, vai registrar o título da unidade de descrição. Um exemplo, ó, João Goulart, né? Tenho o título aqui da unidade de descrição, Campanha da Mulher pela Democracia. Certo? 1.3, datas. Informar as datas da unidade de descrição. Então, você vai fornecer obrigatoriamente a data de produção da unidade de descrição. Opcionalmente, registra-se outras datas, tá? Data crônica pertinente, data de acumulação, data assunto, tá? Se for relevante, vai registrar data tópica de produção, que a gente já vai falar sobre esses tipos de data. Então, aqui, os comentários, né? E aqui, o que é data assunto? Elemento de identificação cronológica do assunto de um documento, independente da data de produção. O que é data crônica? Elemento de identificação cronológica que tem por referência um calendário. Data de acumulação, elemento de identificação cronológica que leva em consideração variantes da história de formação do acervo. Então, né, se ele foi uma compra, uma doação, enfim. Data de produção, elemento de identificação cronológica pelo qual se indica a data que o documento foi produzido. Data limite, data do início e término do período abrangido por uma unidade de descrição. E data tópica, elemento de identificação do local. A data tópica é que eu tenho local, né? Então, aqui, por exemplo, ó, Rio de Janeiro, a data tópica, ok? Aqui o exemplo, né? 1950, 1975, data de produção. 1.4, nível de descrição, identificar, objetivo identificar o nível da unidade de descrição, registra o nível da unidade de descrição. Também elemento obrigatório. Então, a gente tem aqui os 6 principais níveis de descrição, ok? São admitidos níveis intermediários, como a gente já falou, né? Já falamos sobre isso. Então, exemplo, seção, subsérie, nível 3, enfim. Dimensão e suporte. Objetivo é identificar dimensão física, o suporte, né? Então, aqui o suporte, olha só, textuais, iconográficos, tem 115 itens. Bem tranquilo, né? Então, como eu já falei, isso aqui, gente, bem raro disso aqui cair em prova, é mais para quem é cargo de arquivista mesmo. Você pega aí nível médio, provas de nível médio ou até superior, tipo Polícia Federal, para escrivão. Muito difícil isso cair, tá? Mais para arquivista, por isso que eu estou passando mais aqui, demonstrando mesmo para você. Tá? Dimensão e suporte, aqui o exemplo, né? A área 2, área de contextualização, onde se registra informação sobre a proveniência e custódia da unidade de descrição. Então, o objetivo é identificar o produtor da unidade de descrição. Regra, registra a forma normalizada dos nomes das entidades produtoras, tá? Então, aqui, exemplo, ó, Goulart, João, e a data aqui, Peixoto, Floriano, tá? Ok? História administrativa, biografia. Objetivo: oferecer informações referenciais da trajetória dos produtores. Tá? Então, aqui vai ter toda a história, gente. Ó, quando ele nasceu, né? Então, só um exemplo aqui para você. Continuação da história, vê que é grande, né? 2.3. História arquivística. Oferecer informações referenciais sistematizadas sobre a história da produção e acumulação da unidade de descrição. E a sua custódia também. Vamos ver lá o exemplo. Então, aqui tem uma história, né,
de novo, né, uma história de como aconteceu. Procedência, origem imediata da aquisição ou transferência da unidade de descrição. Então, aqui, exemplo, ó, doação, ó, coleção comprada pela Biblioteca Nacional em 1853. 3. Área de conteúdo e estrutura, então, onde se registra informação sobre assunto, tá? Deixa eu voltar aqui. Assunto e a organização da unidade de descrição. Então, aqui, a primeiro elemento que a gente tem, âmbito de conteúdo, né, fornecer aos usuários informações relevantes ou complementares ao título 1. Então, exemplo, aqui tem informações, a correspondência, a relação de filmes examinados, e dá toda essa relação, ok? 3.2, avaliação, eliminação e temporalidade. Fornecer informação sobre qualquer ação relativa à avaliação, né, de documentos, seleção de documentos, eliminação de documentos. Então, a documentação, né, foi avaliada, selecionada, eliminada. Ok? Mais exemplo aqui foram eliminados documentos relativos às áreas, então, essa descrição. 3.3, incorporações, informar o usuário sobre acréscimos previstos à unidade de descrição. Então, registre incorporações previstas, informando uma estimativa de suas quantidades e frequência. Então, aqui, algumas subséries poderão receber novos acréscimos de documentos, né? Então, falando que ele pode receber mais documentos. 3.4, sistema de arranjo, fornecer informações sobre a estrutura interna, ordem ou sistema de arranjo, que a gente viu no arquivo permanente. Tá? Então, o fundo encontra-se organizado em 11 séries. Veja que ele vai, essas normas de descrição é realmente para descrever, para facilitar esse acesso aos documentos. Né? Aqui mais exemplos. 4. Área de condições de acesso e uso, onde se registra informações sobre acesso à unidade de descrição, como acessar a unidade de descrição. Então, 4.1, condições de uso, fornecer informações sobre as condições de acesso à unidade de descrição. Tá? Então, aqui, esse elemento é obrigatório nos níveis 0 e 1. Exemplo, sem restrição de acesso, acessível somente por microfilme, né, as restrições. 4.2, condições de reprodução, identificar qualquer restrição quanto à reprodução da unidade de descrição, qualquer restrição. Então, os documentos textuais bibliográficos podem ser reproduzidos por via eletroestática, fotográfica ou digital. Né? Como que ele deve ser reproduzido? Outro exemplo, um documento sem restrição. 4.3, idioma, identificar idioma. Português, inglês, espanhol, francês, italiano e latim. Tranquilinho, né? 4.4, características físicas e requisitos técnicos, fornecer informações sobre quaisquer características físicas ou requisitos técnicos, né? Então, fotografia rasgada no lado esquerdo, faltando parte da imagem. Isso aí. 4.5, os instrumentos de pesquisa. Identificar os instrumentos de pesquisa relativos à unidade de descrição. Então, instrumento de pesquisa, guia de fundos, né? Ok? Catálogo dos documentos. 5, área de fontes relacionadas, onde se registra informação sobre outras fontes que têm importante relação com a unidade de descrição. Então, 5.1, existência e localização dos originais. Então, aqui o exemplo, ó. Entidade custodiadora é o Arquivo Nacional, a localização Rio de Janeiro, ok? Existência e localização de cópias. Então, aqui no exemplo, ó, microfilme, né, no Arquivo Nacional. Unidade de descrição relacionadas, identificar a existência de unidades de descrição relacionada. Então, uma explicação redundante ali, por isso que eu não estou passando para você. Então, entidade custodiadora, o Museu Nacional, localização Rio de Janeiro. Nota sobre publicação,
Identificar publicações sobre a unidade de descrição ou elaboradas com base no seu uso, no seu estudo, na sua análise. Então, aqui, Bandeira Muniz, tá? Falando, né, sobre o governo João Goulart, né? Então, são notas sobre a publicação. 6, área de notas, onde registra informação sobre o estado de conservação. Tá? Então, aqui, documento em bom estado de conservação, mapas, outro exemplo, mapas, alguns restaurados, né, digitalizados, outros necessitando de restauração, muito tranquilo, né? 6.2, notas gerais, fornecer informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras áreas. Tá? Então, não está em nenhuma outra área, vai colocar aqui, notas gerais, ok? 7, área de controle da descrição, registra informação sobre como, quando e por quem a descrição foi elaborada. Então, aqui, exemplo, trabalhos de arranjo e descrição realizado por equipe contratada de 10 pessoas. Quem que elaborou, né? 7.2, regras ou convenções, identificar as normas e convenções em que descrição é baseada. Né? Então, Conselho Internacional de Arquivos, ISADG, né? Baseada nesta norma. 7.3, indicar quando a descrição foi preparada ou revisada. Então, quando que ela foi preparada, revisada? Março, dezembro de 2003, de 2003 até 2005. E a última área, área 8, área de pontos de acesso e descrição de assunto, onde se registram os termos selecionados para a localização e recuperação da unidade de descrição. Então, pontos de acesso e indexação de assuntos, né, registrar procedimentos para recuperação do conteúdo dos elementos de descrição. Então, aqui exemplo, agradecimentos, Argentina, ó, todas as palavras-chave, aqui são palavras-chave de como você pode encontrar esses documentos, por isso que ele fala ali em indexação, né? Quando se fala aí em indexação, aqui, olha só, de assuntos, sempre você vai lembrar em características, né, aí do documento, palavras-chave para indexar e facilitar a localização, ok? Bom, e aqui, então, essa norma, ela deve ser aplicada à descrição de qualquer documento, independente de seu suporte ou gênero. Tá? Todo documento, ele vai ter aplicação dessa norma, ok? E aqui o linkzinho para você encontrar a documentação completa, certo? Então, o mais importante para a gente são os conceitos que eu passei para você antes de mostrar as áreas. As áreas são menos importantes são aqueles números ali que eu passei para vocês, ok? Então, falei, uma aula um pouquinho mais densa, mas bem interessante, bem importante para a gente. Bom, grande beijo e até a próxima aula.